Oi, hoje a gente vai conversar sobre um livro pesadíssimo, acho que essa é uma opinião unânime sobre ele, que é O Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago. Esse livro aqui tem um poder imersivo muito forte, em vários momentos a gente se imagina nas situações descritas aqui, e acho que todo mundo que gosta de um bom filminho de fim do mundo vai gostar desse livro aqui. Nesse livro as pessoas começam a ficar cegas, mas é uma cegueira diferente, porque é uma cegueira contagiosa e branca. E as pessoas que acabam ficando cegas descrevem a sensação como se elas estivessem imersas em um mar de leite. O livro começa com um homem no trânsito, parado em um sinal vermelho, trânsito super nervoso, e de repente ele percebe que está tudo branco, que ele não enxerga mais nada e que ele ficou cego. Esse homem, claro que entra em desespero, e as pessoas que estão atrás dele no trânsito começam a buzinar e a xingar porque o sinal já estava aberto e o carro dele simplesmente não se move. As pessoas então começam a sair do carro para ver o que estava acontecendo com aquele motorista e principalmente para xingar, porque o carro dele não se movia e o sinal já estava aberto. Esse motorista então ele estava dentro do carro pedindo por ajuda, desesperado porque ele estava cego, então logo as pessoas começam a ficar com pena dele, entender o que está acontecendo e logo aparece um homem para ajudar. Esse homem então que se oferece para ajudar leva esse primeiro cego para casa, se oferece para ficar lá até que a esposa do primeiro cego chegue. Mas o primeiro cego ele fica um pouco desconfiado com essa bondade súbita desse homem e pede para ele ir embora com medo de que ele possa fazer algo de mal. Quando a esposa desse primeiro cego chega depois daquele choque inicial, ela liga para um oftalmologista, explica a situação do marido, diz que ele cegou de repente, que é uma cegueira branca. E por ser um caso atípico, ela consegue um encaixe na agenda do médico no mesmo dia. Mas na hora que eles vão sair para pegar o carro para ir até o oftalmologista, eles descobrem que o carro deles foi roubado por aquele homem que ajudou o cego. O cego e a esposa até se questionam sobre como alguém poderia roubar uma pessoa cega, e sobre isso o Saramago escreve algo bem interessante na página 25 dessa edição aqui, que é assim: ao oferecer-se para ajudar o cego, o homem que depois roubou o carro não tinha em mira nesse momento preciso qualquer intenção malévola, muito pelo contrário. O que ele fez não foi mais que obedecer àqueles sentimentos de generosidade e altruísmo que são, como toda a gente sabe, duas das melhores características do gênero humano, podendo ser encontradas até em criminosos. Porque esse homem que roubou o carro, na verdade, ele era um criminoso. E, na verdade, esse primeiro roubo que acontece aqui no livro é só o início de um monte de perversidades que ainda vão acontecer com os outros cegos. O primeiro cego e a esposa, então, chegam no oftalmologista, a secretária passa eles na frente de todo mundo, de todos os outros pacientes que estão ali, que, claro, ficam reclamando, que não acham justo ele ser passado na frente. Mas tem um homem que diz que se ele está sendo passado na frente, ele é mais infeliz que os outros que estão na fila, porque provavelmente o caso dele seria mais grave. O médico examina ele, então, mas não encontra nada que pudesse causar cegueira, nenhuma lesão, absolutamente nada. Os olhos dele estão absolutamente perfeitos. A cegueira branca que aquele primeiro cego descrevia também era algo que intrigava muito o médico, que não tinha ouvido falar de uma cegueira branca. Então ele pede mais alguns exames para ver se tinha alguma outra área afetada, o cérebro ou alguma outra coisa que os instrumentos dele ali no consultório não estavam captando. Mas ele também pede esses exames para ganhar tempo, porque ele não faz a menor ideia do que está acontecendo e por que aquela cegueira é branca. E também porque os olhos dele estão perfeitos e ele está cego. Depois do expediente, quando o médico chega em casa, ele comenta sobre esse caso de cegueira muito estranho com a mulher dele e vai sentar para pesquisar nos livros para ver se tem alguma coisa na literatura médica que ele não conhece e ele não encontra nada. Então ele também liga para um colega dele para ver se esse colega sabia de alguma coisa parecida e esse colega também não sabia de absolutamente nada sobre uma cegueira branca. Eles até pensam que esse caso poderia ser de uma cegueira psicológica e o José Saramago até traz uns termos técnicos para isso, que infelizmente eu vou ficar devendo. Mas esses casos de cegueira psicológica não batiam com a cegueira branca que aquele paciente apresentava. E naquela mesma noite, depois que a esposa do médico já tinha ido se deitar, o médico também acaba ficando cego, também com uma cegueira branca e súbita, da mesma maneira que o primeiro cego. Ele vai se deitar então, junto com a mulher, e não conta nada para ela, e na manhã seguinte, quando ele acorda, ele continua cego. No outro dia de manhã, então, o médico conta para a esposa dele que ele está cego, e da mesma cegueira branca, e diz que desconfia que essa cegueira branca ela poderia ser contagiosa. Mas a mulher dele diz que isso é impossível, afinal a cegueira não é transmissível. O médico concorda que a cegueira não era transmissível, mas acha que nesse caso em específico poderia ser. Então ele corre para ligar para os órgãos do governo, para
a avisar as autoridades competentes para tentar rastrear as outras pessoas que talvez tivessem os mesmos sintomas e iniciar uma quarentena. Obviamente que não foi fácil conversar com os ministros por toda a burocracia envolvida, e o médico também não queria entregar essa informação para qualquer um, alguém de uma patente mais baixa, para que essa informação não vazasse e causasse aí um pânico coletivo. Depois de muito tentar, finalmente o médico consegue falar com algum ministro, alguém de um cargo alto do governo, que depois de certa relutância decide rastrear esses casos de cegueira branca para ver se eles realmente existem, porque se existissem eles seriam muito sérios, e então ver o que fazer com essas pessoas e iniciar talvez uma quarentena. O governo avalia vários locais para iniciar essa quarentena, como ginásios, complexos militares, mas acaba decidindo por um manicômio abandonado, sem uso. Então logo aparece uma ambulância na casa do médico para levar ele para a quarentena, e a mulher dele queria acompanhar ele, mas é impedida porque seria um local só para os pacientes cegos, então ela finge que cegou naquele mesmo momento para poder acompanhar o marido. Eles são levados então para aquele manicômio abandonado para fazerem a quarentena, e logo aparecem outras pessoas com os mesmos sintomas, como aquele primeiro cego que cegou no trânsito, o ladrão do carro do primeiro cego e outras pessoas que estavam ali no consultório do médico. Todas as pessoas que estavam ali, elas tiveram contatos umas com as outras. O primeiro cego a gente não sabe com quem teve contato, não é explicado no livro, mas logo tem o ladrão do carro que entrou em contato com ele e também já vai infectar outras pessoas. Esse primeiro cego vai no consultório, infecta outras pessoas, e logo a gente tem a dimensão do tamanho do estrago que essa doença vai provocar e de quantas pessoas vão acabar chegando lá naquele manicômio. Os personagens principais desse livro vão ser esses cegos dessa primeira onda de contato, mas logo aquele manicômio vai enchendo, porque esses cegos eles tiveram contato com várias pessoas, logo a situação fica impossível de ser rastreada e aquele lugar fica completamente cheio. Mas antes de lotar, quando estão lá os primeiros cegos, incluindo a mulher do médico e o médico, a gente vai entendendo um pouquinho melhor sobre como é o ambiente daquele antigo manicômio. Esse antigo manicômio, então, ele é dividido em camaratas, onde os cegos eles têm as suas camas, mas falta a estrutura básica para aquele lugar, afinal era um lugar abandonado. Então lá não tem materiais de limpeza, não tem suprimentos médicos, as tubulações são velhas e entregam uma água podre para aquele pessoal. E também tem um alto-falante que sempre na mesma hora dá um comunicado do exército sobre o horário da comida, a necessidade de higiene, e também que se eles fizerem alguma rebelião ou acontecer um incêndio, ninguém vai entrar lá para ajudar, eles estão completamente sozinhos. Esse comunicado ainda diz que se alguém tentar sair de lá, essa pessoa vai ser executada, e que se morrer alguém, os próprios cegos vão ter que enterrar essa pessoa. Então o pessoal que está lá em quarentena está literalmente largado à própria sorte, sem qualquer tipo de assistência. E quem chega lá naquele manicômio é guiado até o interior das camaratas por cordas que são colocadas e levam então os cegos até as camaratas. Eles vão se segurando na corda e chegando lá. Mas logo aquele lugar vira um verdadeiro inferno, porque falta comida, embora os alto-falantes do exército digam ao contrário, eles têm sérios problemas de higiene, de superlotação, então vira literalmente um inferno. A higiene deles é muito precária, porque faltam produtos de higiene, e também porque é muito complicado ir no banheiro, porque estão todos cegos. Logo, a capacidade de pessoas daquele lugar fica muito além do que as tubulações aguentam. Então as tubulações do banheiro acabam não dando conta e tudo vira um fedor medonho. Logo os cegos também começam a fazer as necessidades deles nas escadas que levam aos banheiros. Afinal tá todo mundo cego mesmo, então ninguém vai saber o que eles estão fazendo e ninguém vai ver a vergonha deles. E aqui começam a surgir questionamentos na gente que está lendo sobre do que as pessoas são capazes quando ninguém está olhando. Mas entre todas essas pessoas tem uma pessoa que vê, que é a mulher do médico, contrariando aí todas as expectativas, afinal ela estava em contato direto com essas pessoas infectadas e ela continuava enxergando. E aqui também é impossível de não lembrar sobre aquele ditado de que em terra de cego quem tem olho é rei. Mas ela não escolhe ser uma rainha entre aquelas pessoas, ela não faz um domínio sobre eles, não. Ela inclusive decide ajudar essas pessoas ao invés de dominar elas, então ela acaba não optando por ser uma rainha entre os cegos. Só que ela não conta pra ninguém que ela enxerga, só o marido dela sabe. Em diversos momentos do livro ela quer contar para as pessoas que ela enxerga, mas o marido dela sempre diz que é melhor ela não contar, que isso fique entre eles, porque senão as pessoas podem ser violentas com ela ou fazerem ela de escrava. Mas várias pessoas já desconfiavam que ela enxergava porque ela se movia naquelas camaratas com muita desenvoltura, então cada vez mais ela tinha que tomar cuidado para que ninguém desconfiasse
ainda mais que ela enxergasse e talvez pudesse agredir e ser violento com ela por causa disso. Só que o fato de enxergar para a mulher do cego acaba sendo, dia após dia, cada vez mais um castigo, porque aquelas camaratas estão virando um verdadeiro inferno. Falta comida, falta higiene, as pessoas estão cada vez com menos pudores, cada vez mais magras, então enxergar acaba virando um martírio para ela, que em vários momentos, inclusive, deseja ficar cega, para não precisar ver aquele horror todo. Por conta da escassez de comida, muita gente acaba ficando sem comer, e logo aparece um grupo que se adona de toda a comida e pede que os outros deem todos os pertences pessoais para que eles então distribuam a comida de novo. Os outros cegos ficam indignados, pensam em fazer uma rebelião para retomar a comida, mas o líder daqueles cegos que se apossou da comida tinha uma arma. Então os outros cegos acabam ficando com medo e acham melhor entregar tudo de uma vez para ninguém se machucar e a situação ficar ainda pior. E lembrando ainda que o pessoal que está lá de quarentena não tem nenhum auxílio de fora, então não adianta reclamar com os soldados, pedir um auxílio de fora, porque ninguém vai vir ajudar. A partir desse ponto, então, esse livro que já é terrível fica ainda mais infernal, porque esse grupo que tem a arma começa a cometer vários abusos contra as outras pessoas. Essas páginas que seguem, então, nesse livro são muito pesadas, tem umas descrições aí de revirar o estômago de verdade, e eu, pelo menos, quando estava lendo, tive que fazer umas pausas e voltar depois, porque realmente são um dos trechos mais pesados e nojentos que eu já li em toda a minha vida até agora. Eu não vou dar muitos detalhes nessa parte, vou deixar que vocês descubram na leitura, mas já se preparem que vocês vão revirar o estômago sim. Os personagens principais desse livro, então, são o médico, a esposa do médico, o primeiro cego e a esposa, o ladrão do carro, a rapariga dos olhos escuros, o menino estrábico e o velho da venda. Reparem que esses personagens não têm nomes e em nenhum momento do livro esses nomes são revelados. Também são dadas pouquíssimas descrições físicas sobre eles. Isso contribui para essa sensação de cegueira que a gente tem quando está lendo, porque a gente sabe muito pouco sobre eles. A gente não sabe os nomes, sabe pouquíssimas características físicas, então a gente acaba ficando submerso também nessa cegueira, nesse mundo cego que o Saramago cria. Mas voltando para as camaratas agora, a gente percebe que esse negócio de manter tantas pessoas naquela situação precária por tanto tempo não ia durar muito tempo, ainda mais porque estava cada vez mais chegando mais gente. E já que tinha muita gente chegando, a gente também pode imaginar como é que estava o mundo lá fora e o que estava acontecendo. Depois de alguns acontecimentos que eu não vou contar aqui pra vocês, esses personagens principais, eles conseguem sair lá daquele manicômio e ver como é que tá o mundo lá fora. Não vou contar como eles conseguem sair de lá, porque senão perde a graça, e também não vou dar muitos detalhes do que eles encontram lá fora, porque são partes importantíssimas desse livro. E a mulher do médico, que é quem guia esses personagens e também guia a gente que tá lendo, é uma das personagens mais incríveis que eu já li. Tudo que essa mulher faz é incrível, a gente fica encantado com ela, e ela mostra que mesmo em um mundo destruído e sem ética, o carinho, a responsabilidade são sim muito importantes. Ela é a única pessoa que enxerga em um mundo de cegos e não estabelece sobre essas outras pessoas uma dominância tirânica, como poderia ter feito, mas muito pelo contrário, ela cuida dessas pessoas e guia eles com extrema responsabilidade e afeto em um mundo extremamente cruel. E a mulher do médico é, sem dúvida, uma das personagens que eu mais me afeiçoei nos últimos tempos. Enfim, esse livro aqui é incrível e muito sensorial. Eu gostei muito dessa leitura, mesmo ela sendo extremamente pesada. Eu tenho certeza que essa leitura vai me acompanhar ainda por muito tempo. E futuramente eu também quero trazer a continuação desse livro aqui, que é o ensaio sobre a lucidez. Bem, eu vou ficando por aqui, espero que vocês também se aventurem por esse mundo que o Saramago cria, e já deixo antecipadamente o meu boa sorte, porque vocês vão precisar sim. Por hoje então é isso, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra gente continuar conversando sobre livros, e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau!